Queridos irmãos em Cristo, recebendo mensagens do Espírito Santo e passando para vocês e para mim. O Espírito Santo de Deus é quem passa as mensagens para nós. Onde você estiver, irmãos, receba as instruções do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que eu e você não caímos em tentação. Porque a tentação traz consequências graves. O pecado causa consequências graves, irmãos. E não é Deus que cobra, não, irmãos. O pecado tem um grande poder. Um poder próprio dele. Cobra. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz a morte. É grave, irmãos, muito grave. O Espírito Santo quer me ensinar a mim e ensinar a você que devemos andar em espírito. Se andarmos só na carne, vamos fazer os desejos da carne. Os desejos da carne são desejos terríveis. A Bíblia diz que os desejos da carne é traição, adultério, é fazer o mal para as pessoas, o egoísmo da carne, o roubo. Irmãos, é muito sério. Hoje vamos estudar sobre um elemento que pecou gravemente, traindo o Salvador. Estava iludido que iria receber uma grande recompensa e recebeu. Mas quando recebeu, atirou no templo. Vamos ver aqui de quem estamos falando, irmãos. É uma lição que o Senhor quer dar para nós aqui no começo desse ano, para nós pensarmos duas vezes antes de tomar uma atitude que vai prejudicar alguém e depois o pecado vai cobrar de nós. Irmãos, o pecado cobra, é isso que eu quero dizer para vocês. Isso é sério, é certo. Não há como fugir da cobrança do pecado, irmãos. Não é a cobrança de Deus, irmãos. Deus não tem nada a ver com a cobrança do pecado. O pecado, o resultado do pecado é morte, produz morte. É como se fosse uma reação química. Se você misturar determinados produtos, eles se explodem. Causam reações terríveis. Vamos ver aqui de quem estamos falando, irmãos. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, fala o suicídio de Judas. Que Judas? O Iscariotes. Capítulo 27 de Mateus, no primeiro versículo, diz assim, ó: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E maniatando-o, quer dizer, amarrando as suas mãos, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Verso 3, irmãos, preste atenção aqui no verso 3, olha aqui, ó. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, então Judas, que traiu Jesus, vendo que Jesus foi condenado,
trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Quem deu para ele as 30 moedas de prata? Quem foi? Foram os próprios anciões. Os próprios príncipes, os próprios sacerdotes, os anciões do povo. Foram eles que deram 30 moedas de prata para Judas, para entregar Jesus, para atrair Jesus. Então Judas disse para eles, lá no templo, olha aqui, o que Judas disse: pequei, traindo sangue inocente. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo? A linguagem de hoje: não estamos nem aí, isso é um problema seu. Induziram, deram as 30 moedas de prata para ele e depois disseram: ó, isso é problema seu, é contigo. Se vira nos 30. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre da oferta, porque são preço de sangue. E tendo liberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Olha aí, fizeram o que fizeram, induziram Judas a trair o Senhor. Depois que ele traiu, se arrependeu, pegou as moedas, queria devolver as moedas para eles. Aí, ó, é de vocês, está aqui. Ele disse: ó, isso não é problema nosso não, isso é problema seu, se vira. Não temos nada a ver com isso aí não. Ele pegou as moedas e jogou lá no templo. Fica aí para vocês. Saiu e foi se enforcar, se enforcou. E eles, a consciência deles, então, pesada, né? Disseram: não é justo colocar essas moedas no cofre das ofertas. O que vamos fazer? Aí entraram em conselho, fizeram uma reunião. Ah, tá. Vamos comprar um campo para enterrar estrangeiros. Aquilo que eles estavam fazendo seria uma forma de limpar um pouco a consciência deles. Mas todo o mal já tinha sido feito. Judas disse assim: olha, pequei, traindo o sangue inocente. Irmãos, o homem é traidor. O ser humano é traidor. O ser humano trai. Trai sabendo que está traindo. Muitas vezes se arrependem, como Judas se arrependeu. Mas é tarde, irmãos. É muito tarde, às vezes, para o arrependimento. Este ano, irmãos, é um ano de glória, de alegria, de paz, de felicidade. Para quem? Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que fazem a vontade do Senhor, para aqueles que não fazem o mal, para aqueles que não praticam o mal, para aqueles que não traem. Irmãos, vamos buscar o Espírito Santo de Deus para nos orientar em tudo que vamos fazer este ano. Para que não aconteça com a gente o que aconteceu com Judas, o Iscariotes. Se arrependeu tarde demais.
pequei contra sangue inocente. Aqui está as moedas. Ele falou, esse é contigo, não temos nada a ver com isso. Não quiseram pegar as moedas na mão de Judas. Judas pegou as moedas e jogou. Fica com essa coisa aí. Foi lá e se enforcou, irmãos. E eles, para limpar a consciência deles, pegaram as 30 moedas e compraram um campo para enterrar estrangeiros. Irmãos, isso é muito sério. Que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós, impedindo para que jamais nós tenhamos uma atitude como essa de Judas, o Iscariotes. Estamos chamando para aceitar o Senhor Jesus esse ano, ter uma vida de comunhão com Ele, receber o Espírito Santo de Deus e ter uma vida de paz e harmonia. Se você gostar do vídeo, dá aquele like, né? Se você não gostar, também pode dar o dislike. Se você gostar mesmo de verdade, compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, faça a pergunta, entra no nosso canal, deixa uma pergunta. Nós vamos responder. Pode ser até uma outra pergunta que não seja desta mensagem. Responderemos da mesma maneira. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus, irmãos.